Um dos passos principais durante a realização da histerectomia, quer seja ela total, simples ou total radical, é a ligadura dos vasos uterinos. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a diferença entre a ligadura dos vasos uterinos na histerectomia total simples e na histerectomia radical. E como eu acho que vocês deveriam fazer. Por quê? Porque é o jeito que eu faço e é o jeito que eu acredito que com maior segurança na ligadura, diminuindo o sangramento intraoperatório. Então, vamos começar primeiro só a gente relembrando a anatomia da paciente para a gente entender o que a gente vai fazer. Aqui então a gente está considerando a pelve. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês a visão que eu tenho da cavidade. Então aqui a gente tem a pelve e aqui a gente tem a cabeça da paciente, tá? O que a gente tem? A gente tem os vasos ilíacos comuns e que eles dividem aqui, né, em ilíaco externo e ilíaco interno. Na artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca externa, artéria ilíaca interna. Se a gente pegar a artéria ilíaca interna, o primeiro ramo que ela der, medial, é a artéria uterina. E continuando, é a artéria umbilical obliterada. Então, esse daqui é o passo inicial para a gente entender a ligadura dos vasos uterinos. Olha só que interessante. Tudo que for lateral à artéria umbilical obliterada vai ser o paravesical lateral. O que for medial é o paravesical medial. Por que eu estou falando desses espaços? Porque isso faz diferença na dissecção cirúrgica. E a gente tem a artéria uterina como dividindo entre paravesical e pararetal. Quando a gente tem o útero aqui, ó, quando a gente vai fazer a ligadura aqui, a gente precisa decidir se a gente vai tirar ou não paramétrio. É isso aqui que difere para a gente a altura que a gente vai ligar a artéria uterina. Então, se você decidiu em tirar paramétrio, você vai ligar a artéria uterina na origem. Se você não vai tirar paramétrio, você vai ligar a artéria uterina rente ao útero. Então, se a gente tiver, primeiro, na histerectomia total simples, primeiro procedimento. Então, a gente tem lá o útero. Como que eu acho que a gente deveria fazer a ligadura dos vasos uterinos? E como eu tenho feito da veia e da artéria? Tenho feito da seguinte forma. A gente está lá com os trocáteres dentro da cavidade e está operando nesse sentido. Eu vou fazer o desenho ao contrário. Por quê? Porque a minha visão é assim, ó, o colo está aqui, aí tem o útero, certo? Essa é a visão que a gente tem quando a gente está fazendo a laparoscopia ou a cirurgia robótica. E eu sempre falo para vocês que a gente tem que pensar como se a gente estivesse na cirurgia, e essa é a estratégia do procedimento. Eu estou calculando a estratégia para o procedimento em si. Então, olha só, eu vou fazer a ligadura rente ao útero. Só que os vasos estão entrando nesse sentido. Chega aqui, eles dividem. Porque a vascularização aqui é rica e ela sobe e desce no útero, sobe e desce no útero. Como que eu acho que é a forma mais segura da gente fazer essa ligadura? A gente entrando perpendicular ao útero. Então, quando eu tenho dentro da cavidade, ó, aqui é o abdômen da paciente, e a gente tem aqui a cicatriz umbilical. A gente não tem 3 punções aqui, ó, ou se você usa as punções laterais e opera aqui do lado esquerdo da paciente. Se você está aqui, você está usando as 3 funções, o lado esquerdo eu ligo com a energia na minha mão esquerda. E eu faço a ligadura com a energia na minha mão esquerda. E a minha mão direita, ela corta depois de eu ter feito essa ligadura. Se eu estiver usando uma pinça de energia, um OPME, eu posso entrar direto aqui e eu selo para baixo, selo para cima e corto ao meio. Se eu estiver utilizando uma pinça permanente, eu uso na minha mão esquerda, por exemplo, um bipolar, eu selo e na minha mão direita, que vai estar aqui no centro, eu uso a tesoura. E daí eu corto aquilo que eu selei no meio. E quando eu for para o lado contralateral, para esse lado aqui, o que eu faço?
Ao invés de eu utilizar essas duas mãos, eu passo a pinça de energia para o colega que está do outro lado, e ele, por esse portal, ele entra perpendicular no útero. Então, essa é a dica que eu acredito que diminui o sangramento. Ah, Marcelo, aqui, ó, ele vai entrar aqui e ele vai fazer essa ligadura que você fez desse lado. Ah, Marcelo, mas eu posso utilizar o OPME, por exemplo, no centro e fazer essa ligadura? Pode. Essa é uma estratégia se você tiver um OPME, que sela e corta. Você pode fazer isso usando ela dos dois lados do útero, do lado direito e do lado esquerdo. Mas se você tiver uma pinça permanente e a tesoura junto, o que eu faria aqui? Eu colocaria uma pinça de tração aqui e a tesoura aqui. E a pinça permanente aqui, o bipolar permanente aqui. Então, o que aconteceria? O colega faria a selagem e eu viria com a minha mão direita e faria o corte. Ao mesmo tempo, eu estou tracionando o útero pelo redondo. Quando eu for fazer o lado de cá, a minha pinça do auxílio passa para lá, o colega traciona o redondo com a pinça e eu utilizo na minha mão esquerda a pinça de energia permanente e na minha mão direita a tesoura. Então, fica fácil descer paralelo ao útero na ligadura da esterectomia simples. Na esterectomia total, o que eu faço? Eu disseco a artéria uterina. E para facilitar a dissecção, eu faço o seguinte. Eu sei que a estrutura que sobe aqui é a artéria umbilical obliterada. E ela é uma estrutura muito fácil da gente encontrar. Então, eu pego a umbilical obliterada e faço uma tração nela para cima. E, geralmente, quem faz essa tração do lado direito é o meu auxílio. Ele faz essa tração, ele fazendo essa tração, eu exponho essa região. E daí eu disseco ela nessa altura. E daí eu ligo ela primeiro e a minha mão esquerda vai fazer uma tração nela para eu dissecar quem passa abaixo dela. Que a gente sabe que é o ureter. E daí você fez a ligadura na origem. E eu vou ligando e trazendo o paramento até na hora que o ureter entra no trígono vesical. E esse espaço aqui é o quarto espaço, o espaço de Yabuck. Quando eu vou para o lado esquerdo, eu traciono a artéria umbilical obliterada, porque do lado esquerdo, eu vou estar do lado esquerdo também, eu traciono a artéria umbilical obliterada e o colega traciona esse tecido. E o objetivo vai ser a mesma coisa, a dissecção aqui, ó, para a ligadura nesse sentido. E quem está passando aqui embaixo? O ureter. Ele está indo até onde? No trígono vesical, no quarto espaço. Então, essa é a dica para a ligadura da artéria uterina. Espero que essa dica, apesar de ser um desenho, possa ajudar você na sua cirurgia. O que eu sugiro é que você faça essa dissecção, mesmo que você não vá fazer essa ligadura, caso você aborde a lesão parametrial. Por quê? Porque daí você vai ficar expert para fazer a ligadura quando você precisar, quando você for retirar parametro. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.